Agora nós vamos falar sobre atitude. E olha só, se você quer ser promovido, se você quer mostrar que você tem potencial para um cargo mais alto, você precisa ter a atitude certa. Por quê? É meio lógico, né? Se a alta administração da empresa, que é quem decide a sua promoção, ela não percebe em você uma atitude positiva, uma atitude certa para uma pessoa com um cargo de liderança, você não vai ser promovido. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas é a atitude certa que vai te levar adiante dentro da sua carreira. Então isso é extremamente importante. Se você já é um líder, ora, um líder, primeiro que ele não para de ser promovido, ele quer continuar sendo promovido, vale a mesma coisa. E segundo, que se a equipe dele percebe ele, porque você tem que ter em mente que você, como líder, é um exemplo para a sua equipe. E não tem jeito, vai ser assim. E se a equipe percebe você com a atitude errada, você tem duas possibilidades. Ou a equipe perde a credibilidade em você, ou na verdade você perde a credibilidade com a sua equipe. Por quê? Ora, é a atitude errada, eles não concordam com aquilo, eles não fazem. Dessa forma você perde resultado, você perde engajamento. Ou o que vai acontecer? Como a equipe segue o exemplo do líder, ela passa a replicar uma atitude negativa, uma atitude indevida. De novo, isso não vai te gerar o melhor resultado, o maior engajamento dentro da equipe. Então, queira você chegar a um cargo de liderança ou se você já é líder, a atitude certa é fundamental. E eu vou mostrar para você aqui, tem dois tipos de atitude, tá, que a gente pode tomar. Uma atitude é a atitude fixa e outra é a atitude de crescimento, que essa sim é a atitude certa. Quando você tem uma atitude fixa, o que você faz? Você sempre compara você com os outros, ou seja, você é bom se você for melhor que os outros. Então, a todo momento você se sente julgado. Então, você vai sempre procurar pessoas que se deram pior que você, porque assim você se sente melhor. Então, isso é o que acontece. Já se você tem uma atitude de crescimento, você se compara com você mesmo. Ora, você é bom hoje se você estiver melhor que ontem. E assim vai. Então você está sempre melhorando. Olha só que interessante, olha que atitude interessante. Tem até um caso interessante que aconteceu comigo, que foi logo que eu entrei na faculdade. No primeiro semestre de faculdade de engenharia, eu tive uma disciplina que era extremamente complicada, né? E o que acontece? Eu sempre fui um excelente aluno, sempre tirei notas altas e tal. Quando eu fiz a primeira prova lá de geometria analítica, que era essa disciplina, veio uma nota de 3,5. Aquilo para mim foi um choque, porque eu nunca tinha tirado uma nota abaixo de 5 na minha vida. Quando eu vi aquele 3,5, eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Mas aí o que acontece? Olha só a atitude fixa, hein? É uma mentalidade fixa. Eu comecei a olhar os outros alunos que estavam lá na sala. E eu percebi que todo mundo foi mal. Na verdade, o 3,5 tinha sido uma das notas mais altas, né? Choveu meio, 1 e tal. E aí eu me senti bem. Por quê? Se todo mundo foi mal, então tá tudo bem. Olha só a mentalidade fixa. O que acontece? Pô, 3,5 não vai me fazer passar. Todo mundo pode reprovar, mas o 3,5 não vai me ajudar. Isso é ruim. Você está comparando você com os outros. E aí é um problema. Por quê? Uma pessoa que tem esse tipo de atitude, ela se sente ameaçada com o sucesso dos outros, né? Por quê? Se você só é bom comparado aos outros, e isso é o que te coloca pressão para fazer mais, você tem que ser melhor. E com a atitude fixa, você acredita que você tem uma limitação, que você não pode ser muito melhor do que você já é. E aí, quando o outro tem sucesso, você sabe que você não consegue chegar lá. Então, você imagina que você está estacionado e não vai conseguir aquilo. Por isso que o sucesso do outro te incomoda. Já quem tem uma atitude de crescimento, ela gosta de ver os outros terem sucesso. Por quê? O sucesso dos outros te inspira. Você sabe que você só não chegou lá porque ainda você não desenvolveu as habilidades certas. Mas isso é possível, só depende de você querer, só depende do seu esforço. Por isso que você, com a atitude certa, você motiva os outros a serem melhores. Você sabe que isso vai te fazer melhor. Pô, imagina isso num líder, quando ele está fazendo isso com a equipe, que ele motiva a equipe a ser melhor. Olha os resultados que ele vai obter. É uma coisa incrível. Já se você tem uma atitude fixa, você foge dos desafios, foge das dificuldades, porque você tem medo de falhar. Você enxerga o desafio como um teste para a sua inteligência,
para a sua capacidade, que é fixa. Então é melhor não arriscar. Então a pessoa que tem a atitude fixa, ela tem medo de falhar. E aí o que acontece? Quando ela falha, quando acontece o erro, ela vai culpar outras pessoas. Foram outras pessoas que fizeram com que eu errasse, né? Uma transferência de responsabilidade. E o problema é que esse tipo de mindset, ele não permite a melhoria. Ora, se a culpa do erro não foi sua, você não precisa fazer nada, quem tem que resolver é o outro e, consequentemente, você não melhora. Já quando você tem a atitude de crescimento, você processa o erro, você analisa o que aconteceu e aí você aprende com esse erro, você corrige, você não erra mais. Percebe? Sempre uma melhoria contínua. Ora, o erro ele foi alguma coisa que aconteceu e eu vou aprender alguma coisa. Se eu aprendi alguma coisa, eu não vou voltar a errar, né? Você não pode errar de novo, então você vai melhorando. Agora, para você fazer isso, você tem que trazer a responsabilidade para você, não adianta culpar os outros. Você sabe que se você não erra, você pode perder oportunidades importantes de aprender, de crescer. Então isso faz com que as pessoas com essa atitude de crescimento, elas sejam mais persistentes, mais resilientes, elas não desistem fácil. Isso é extremamente importante para a sua carreira. Poxa, a alta liderança da empresa quer líderes que tenham essa resiliência, sejam persistentes, que vão fazer aquilo até dar certo. Isso é muito importante para a empresa, isso traz muito resultado para a empresa. Então, a pessoa com a atitude de crescimento, ela se esforça muito mais em todos os aspectos da vida, porque o desafio passa a ser motivador. Ora, se errar faz parte do processo, se eu tenho alguma coisa para fazer que é um desafio, que é difícil, que é complicada, puxa, aquilo lá me motiva. Por quê? Eu sei que ao longo desse processo vai ser difícil, que vai demandar muito esforço, que eu vou errar, mas à medida que eu erro, eu vou aprendendo, vou fazendo melhor, e aí você chega lá onde você quer. Então, você se engaja mais, você quer melhorar sempre, você tem certeza que é possível fazer aquilo. Agora, pessoas com a atitude fixa, elas já não querem errar, elas evitam esse tipo de situação. Por quê? Elas sabem que a falha é uma possibilidade. Então, o que ela vai fazer? Escolher sempre o caminho mais fácil. E se tiver dificuldade, ela desiste, porque essa dificuldade, esse esforço, faz com que ela ache que ela se sinta, que ela é burra, né? Que ela se sente burra. Por quê? Porque ela não tem inteligência suficiente para vencer aquela dificuldade. Quando a gente sabe que inteligência é uma habilidade que é possível desenvolver. Então, se a coisa ficou difícil, melhor desistir. Então, esse tipo de pessoa, elas ficam buscando a validação constante de outras pessoas. E talvez você conheça alguém assim na empresa. Sempre o outro, a opinião do outro é mais importante. Elas tomam um cuidado muito grande com a opinião do outro. E esse processo de comparação, de medo de julgamento, faz com que essas pessoas sejam muito competitivas. E aí, isso causa um desvio de comportamento. Por quê? Quando você é muito competitivo, vale qualquer coisa. E se vale qualquer coisa, vale alguma coisa talvez imoral, alguma coisa não íntegra, levar vantagem em todas as situações. É isso que ela quer. Já uma pessoa com uma atitude de crescimento, ela não vê essas questões de competição. Elas são muito mais colaborativas. Por quê? Elas sabem que cresce com o crescimento das outras pessoas. No fundo, o todo vale muito mais do que a soma das partes. Então, e como eles sabem que eles podem aprender qualquer coisa que eles quiserem de verdade, eles acabam desenvolvendo paixão por aprender. E eles vão buscar o caminho do maior aprendizado, mesmo que esse não seja o caminho mais fácil. Mas com certeza o resultado que isso vai te trazer é infinitamente maior do que se você se enxergar limitado, se enxergar fixo. Então, presta atenção no seu dia a dia, porque muitas vezes a gente oscila de uma atitude para outra, a gente acaba tendo as duas, né? Não são duas coisas separadas e uma pessoa que tem uma mentalidade, uma atitude, é uma pessoa tem a outra. Não, as coisas se misturam um pouco. O que você tem que prestar atenção? Ora, em cada atitude que você toma, qual será que está tendendo a sua atitude? Será que está tendendo mais para o fixo? Opa, liga o sinal vermelho, preciso mudar alguma coisa. Ou será que está indo para o lado
mais de crescimento, legal, esse é o certo, vamos lá. Então, isso desperta, o que eu queria despertar aqui é a tua consciência, porque a partir do momento que você tem consciência, você começa a prestar atenção naquilo que você faz no dia a dia, e isso vai te ajudar demais a chegar mais próximo da tua promoção.